Boa noite, bem-vindos a mais um programa Urbanidades, aqui pela TV Unisantos e também pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br. Eu vou falar hoje sobre um tema que está na boca do povo. Está na boca do povo, talvez pelo bem ou pelo mal, porque em função do que a gente tem visto por aí, manifestações, né, acontece que um fato histórico que marcou muito, de forma infelizmente negativa, o nosso país há algumas décadas, parece ter sido esquecido por muitas pessoas no cotidiano, que foi o período de exceção pelo qual o país passou, principalmente depois de 1964. E, em 2001, foi instituída uma comissão, que é a Comissão Nacional de Anistia, que trata dos direitos daqueles que submeteram aos efeitos desse processo de exceção, né? A tortura e tudo que vem com aquele período de ditadura militar. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo hoje a Sueli Aparecida Bellato, a quem eu agradeço a oportunidade de conversar conosco. A Sueli, que é graduada em Direito pelo Mackenzie e mestranda pela Universidade de Brasília em Direitos Humanos e Cidadania, um tema que realmente baliza o nosso programa, né? Ela é vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. E é por isso que vamos falar com ela sobre o tema, né? A reboque, e também como um bônus ao nosso programa, nós temos aqui o professor doutor Boris Vargaftig. Falei certo? Sim. O professor Boris, pelo bem ou pelo mal, foi um que submeteu aos horrores daquele período. E eu acho que é interessantíssimo tê-lo aqui. Ele esteve no navio Raul Soares, que, para quem não sabe, eu aconselho dar uma olhada no programa que aparece na tela para vocês agora no GC, que é um programa que tratou do golpe militar e que discorre um pouco mais sobre o que foi o navio Raul Soares, mas a gente vai falar um pouco também aqui sobre isso. Então, para não perder mais tempo, Sueli, qual é o papel da Comissão Nacional da Anistia? A comissão tem dois papéis principais. O de reparar economicamente as pessoas que foram vítimas do regime militar, que tiveram os seus projetos de vida interrompidos, e também fazer a reparação moral. Essa reparação moral é uma tarefa que não bem o legislador nos deu. Nós entendemos que para que a população pudesse entender que indenização especial é esta que o Brasil reconhece as vítimas da ditadura militar, que precisaria ser feito também um trabalho educativo, pedagógico, para que não se repita mais o que aconteceu no passado e que as vítimas do passado, de alguma forma, não se façam representar nas vítimas do presente. Então, esse é o sentido que nós temos trabalhado com as reparações. A lei prevê algumas formas de reparação, não é uma só, tem desde o pedido de desculpas oficial do Estado brasileiro, a reparação econômica, a restituição das condições de estudo àqueles que foram interrompidos ou atingidos pelos decretos, o decreto 477 em especial, o retorno ao emprego, a reintegração, e temos até conseguido um pouco mais, que é o reconhecimento dos seus direitos àqueles que não puderam, por exemplo, ter nascido no Brasil por força do exílio, ou que os pais não puderam garantir os seus nomes nas certidões de nascimento. Então, essas recomendações que a Comissão de Anistia tem feito têm sido reconhecidas pela própria Justiça. Eu entendo, pelo que você está me dizendo, que o espectro de pessoas que são abrangidas pela comissão é bastante largo. É você muito está me falando, largo. inclusive, de filhos de exilados. Exatamente. Né? Eu tenho uma pergunta dentro dessa linha, que é, você fala que alguns deles é considerada a trazê-los de volta para o trabalho que foi interrompido. Um professor universitário, por exemplo. Né? Mas tantos anos depois isso ainda é possível? Em muitas situações não é possível.
porque inclusive com toda a questão de informatização, muitas empresas hoje não têm o mesmo mecanismo, a mesma estrutura que tiveram há 40 anos atrás. Então seria quase impossível obrigar a um empresário de retornar um empregado, mesmo que fosse um militar, que está desatualizado diante das mudanças que a empresa e o serviço público mesmo sofreu. Então, diante da impossibilidade é que vem a reparação econômica. Claro. Se eu não posso retornar pela readmissão ou reintegração em emprego, então eu pago a prestação mensal permanente continuada. Bom, antes de eu entrar mais dentro da comissão da anistia, uma dúvida que eu tive na definição da pauta e que eu acho que a pessoa em casa pode ter também. Qual é a diferença da comissão da anistia e a comissão da verdade? Ela é bastante substancial, as diferenças. A comissão de anistia, ainda que ela faça quase que por mérito próprio a busca da verdade para instruir os processos e poder reconhecer se há um direito ou não há um direito a ser reconhecido, afinal de contas, ela faz isso por uma deliberalidade dos processos. A Comissão Nacional da Verdade foi uma reclamação, um reclamo da sociedade brasileira de um resgate de se dizer exatamente o que foi que aconteceu no nosso passado. Quem foram os atores que funcionaram, quem foram as vítimas que foram atingidas pelos atos de exceção. E, contrariamente a muitos países que são orientados pela política da justiça de transição, que é uma justiça mais ampla, recomendada pela ONU para os países que sofreram interrupção no seu processo democrático, o Brasil está ainda dando passos pequenos. Tivemos, sim, uma comissão que elogiosa a sua iniciativa, a sua existência, a conquista da sociedade brasileira, mas que teve muita dificuldade de resgatar a verdade que está ainda, em alguns dos pontos, oculta durante mais de 40 anos. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Contrário de outros países, como a África do Sul, o Chile, por exemplo, que teve uma comissão, o Brasil, de uma forma muito interessante e muito original, existiram comissões regionais. E as comissões que nasceram simultaneamente à Comissão Nacional da Verdade, elas não interromperam o seu trabalho, elas continuam fazendo a tarefa de resgate da verdade. Então, a diferença que eu diria é essa: enquanto que a Comissão Nacional de Anistia, ela não tem um prazo a ser extinto, a lei 10.559, não determina que ela tenha um final de protocolo e está aberto esse protocolo para receber novos pedidos de reparação. A Comissão Nacional da Verdade não. Ela teve um tempo determinado de 2 anos, que foi prorrogado por mais 1 ano, mas extinguiu esse papel, essa missão que foi outorgada à Comissão Nacional da Verdade. De certa forma, umas das ações, entendo eu, da Comissão da Anistia se complementam à da Comissão da Verdade, Sim. Mas são diferentes, eu entendi. E, se me permite, ainda tem uma outra comissão que é precursora também, que é a Comissão de Mortos e Desaparecidos. A Comissão de Mortos e Desaparecidos, ela existiu antes da Comissão de Anistia, também, tanto a Comissão de Anistia como a Comissão de Mortos e Desaparecidos, ela surge no período do mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, com um número que também foi julgado praticamente na Comissão de Mortos e Desaparecidos, totalmente nesse período do presidente Fernando Henrique. A Comissão de Anistia, que nasce também no período do presidente Fernando Henrique, ela tem um número muito pequeno de processos que foram julgados, e esse volume maior que nós pretendemos atingir, os 70 mil que estão no protocolo da Comissão de Anistia, são julgados depois de 2002. Tá. A gente terminou o primeiro bloco. Infelizmente, o professor Boris ficou de ouvinte privilegiado. Mas eu aprendi muita coisa. Ok. Daqui a um minuto a gente volta para falar um pouco mais sobre esse tema tão fascinante e atual.